aula, né? Acho que foi aqui, se não me engano, na parte de definição, né? Vai dar procedimento aos conceitos abordados, para a gente poder ter um melhor sentimento das propriedades de proteção, a questão da... Tá todo mundo ouvindo, né? Sim. Então, a questão das filosofias, das propriedades, a gente vai dar sequência nisso. Então, eu já havia parado aqui, né, na definição de proteção, do que é proteção, né, como se realiza, quais são os objetivos. Eu fiz alguns slides assim, bem conceituados, para que vocês pudessem ter assim, uma ideia bem clara, né, da ideia que a área quer passar, né, que a disciplina trabalha, filosofia, de fato, da proteção. Então, basicamente, a gente tem, né, aqui é um mostro, né, no ato de selecionar, realizar e objetivo. Essas palavras aqui, vinculadas à proteção, elas nos dizem muita coisa, né? Então, basicamente, quando se estuda a proteção, a gente também tem aquela ideia de escolha, né, de selecionar, né, de poder pegar dispositivos e posicioná-los, e basicamente ajustá-los a esses dispositivos. E com o intuito também de realizar a coordenação, né, que está vinculada à seletividade, com o objetivo de quê? De eliminar ou isolar faltas, minimizar ao máximo o impacto dos clientes. Tá? Mas depois tu colocas o teu e-mail, Thalita, vem aqui no chat, por favor. Ok, pessoal? Então, basicamente, a gente tem essa ideia aqui, né? Só lembrando que o fato de selecionar, né, já está, de posicionar, ele está vinculado a um tema que a gente comentou na aula passada, que é a alocação. A alocação é sinônimo de posicionamento, né, de inserção, de instalação, de escolha da região onde o dispositivo vai operar, onde ele vai atuar. Basicamente, eu vou fazer essa seleção. Então, o estudo de proteção ele depende de outras coisas, de outros estudos anteriores. Dois básicos, fluxo de carga e curto-circuito. É por isso que é tão importante você, antes de estudar a proteção, você ter noção disso. É que vem os estudos de curto-circuito, as razões disso, nível de curto-circuito. E também fluxo de carga, né? Fluxo de carga que ele faz parte também do rol, daquele intervalo onde eu escolho os extremos da região onde eu vou ajustar os dispositivos de proteção. Porque a região de ajuste, ela compreende um intervalo, né? Não é um valor fixo. Tudo ali pode variar. Então, aí eu entro em regiões de possibilidade de operação. E aí que vem a complexidade. Quando eu for apresentar as equações para vocês, né? Toda a filosofia de ajuste, o roteiro de estudo de proteção, vocês vão ver o quão complicado é que fica isso. Então, é uma área que não tem tanto engenheiro atuando, né? Ela meio que afasta um pouco e pega, de priori, acha que é uma coisa assim, muito difícil, que acha que é uma coisa muito complicada, mas ela de fato é um pouco. Mas a partir do momento que você consegue dominar, que você que tem a visão, consegue ter a percepção da proteção, de como atuar, né? Qual é a filosofia básica de atuação, de operação, você consegue compreender, você passa a curtir muito a área. Então, basicamente, a gente tem esses três pilares aqui, ó. Tá certo? Aqui coloquei até um desenhinho, né, de um sistema de distribuição, com transformador, né, um dispositivo de religamento, e aqui as curvas ao lado. Né? Vários dos programas, vários dos softwares comerciais que utilizam, né, as curvas, que a gente chama de coordenograma, com o diagrama de filagem aqui do lado, eles se valem disso, né? Então, isso aqui para o engenheiro de proteção é fundamental. Esse é um gráficozinho em escala log-log, tá? A gente vai ver também a definição de coordenograma um pouco mais à frente, né? Onde é que vê isso aqui? Percebeu como o cálculo numérico estudado lá no terceiro semestre influencia isso aqui, né? Essa é uma utilidade prática lá de dos itens do estudo de cálculo numérico, que é a escala log-log. Sem escala log-log, você não consegue enxergar isso aqui, ó, dos relés, já que é uma função muito íngreme. Basicamente, é uma vertical, né? Então, você tem que abrir. E aí vem o cálculo numérico que nos dá esse benefício aqui da expansão dos intervalos. Então, basicamente, a gente faz essa seleção, esse posicionamento, a realizar a coordenação de seletividade, com o intuito de eliminar, né, isolar regiões, minimizando, assim, ao máximo o impacto dos clientes.
dos consumidores. Pode lembrar que a proteção ela não vai evitar faltas, certo? Ela vai apenas minimizar os prejuízos, os danos causados por ela. Aqui mais um slide com conceitos, né, com funções básicas. Isso aqui é uma coisa importantíssima para a gente, que é a confiabilidade, integridade e segurança da rede. A operação do fornecimento de energia. Então, quando há uma falta, um problema, e a proteção ela foi feita para isso, né, para já esperar os problemas, as condições anormais de acontecer, você atua imediatamente e reduz o dano, né, minimiza a região afetada. Então, a ideia de redução do dano do sistema elétrico e perigo aos usuários. Né? O princípio mesmo se aplica também a um simples, aquele quadro de distribuição residencial, lá quando você faz o cálculo, a corrente de projeto para cada um dos circuitos, você aloca disjuntores lá. Então, dependendo do que for protegido, ele assume ser de uma fase, 2 ou 3. Tá? Então, você tem também aquela ideia, né, de aconteceu alguma coisa em um determinado trecho, o disjuntor vai e tira aquele circuito. Né? Velocidade, dá confiabilidade à rede, continuidade do serviço, em outras regiões que não foram afetadas. Então, aqui a nossa condição, né, ou a realização para isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é como eles vão atuar entre si, os dispositivos de proteção, né? Sobre essas leis, sobre essas regras, né? Aqui é como se fosse a Bíblia da proteção. Lá está escrito tudo que deve ser seguido, né? Tudo que deve ser feito, a forma como eles devem interagir, coordenação e seletividade. Né? São palavras, às vezes, quase que sinônimas. Tá? Então, a gente vai ver que na distribuição existe uma pequena diferença aqui entre elas. Principalmente a parte de distribuição comum e a distribuição industrial também. Então, necessidade de boa coordenação e seletividade entre esses dispositivos. Né? Não é só também alocar, posicionar, deixá-los à mercê da própria sorte. Você tem que condicionar uma regra, você tem que colocar umas condições, você tem que colocar como se fosse algum aquelas leis, quando você pega que tem artigo, parágrafo, inciso. É mais ou menos isso para a proteção. Você tem artigos aqui, você tem parágrafos, você tem incisos, você tem doutrinas a serem seguidas, ordem, né? Você tem condições de operação. Então, tudo isso, quem vai realizar, quem vai impor, é a coordenação. E o mais interessante é que a proteção, o estudo de proteção é que nem família de relógio. Né? Nunca um relógio mede o tempo igual ao outro. A mesma coisa. A proteção, coordenação, ela muda de uma empresa para outra. Não no aspecto geral, mas da nuances, das minuciosidades, das pequenas definições, dos pequenos critérios de ajuste, por exemplo. Você tem ali uma mudança e outra, mas todas seguem o mesmo princípio. Tá? Esperar o primeiro atuar, o período dispositivo mais próximo da falta atuar, para depois atuar sobre um determinado tempo, intervalos de tempo. Né? E aí você é seletivo e coordenado ao mesmo tempo. Tá certo? E qual é a exigência disso, pessoal? Né? Você tem que ter, por parte dos equipamentos, uma atuação precisa, né? Confiável e rápida. Isso aqui é chave para a confiabilidade. Isso aqui é chave, o que a gente chama de dependability. Desculpa, é um termo em inglês que a gente usa muito. Que é você ter ali a certeza que o teu dispositivo vai atuar quando necessário e não vai atuar para coisas desnecessárias. Correto? Confiabilidade. Né? Vocês estudaram isso lá em processos estocásticos, foi isso? Como tinha lá aqueles probleminhas de dispositivos em série, né? Qual é o dispositivo mais confiável, menos confiável? Aí tinha várias equações para que você determinasse a confiabilidade de um dispositivo como um todo, de um sistema como um todo, em função de cada dispositivo. É a mesma ideia aqui em proteção. Né? Você tem equipamento ali em que você depende muito dessas 3 palavrinhas aqui, ó, mágicas para ele. Tem que ser preciso, ou seja, tem que atuar para aquele ajuste ali que foi calculado naquele tempo planejado. Eu tenho que ter a certeza que ele vai atuar e ele tem que ser o mais rápido possível. São premissas básicas da confiabilidade da rede elétrica, junto ao dispositivo de proteção. Tudo isso por quê? Porque todo sistema elétrico, né, requer o quê? Continuidade do serviço. Né? Isso não acontecer, vai estar sujeito às penalizações da ANEEL, o multa. Né?
com penalização, né? Seja na esfera de recursos financeiros, seja em algum outro tipo que penaliza a empresa diante das outras demais, né? Diante da questão da visão na sociedade na qual ele trabalha, ele presta serviço. Enfim, em meio às condições críticas, né? De faltas e outras condições anormais que ocorrem no sistema elétrico que pode causar, né, um colapso geral, generalizado, alguma coisa que se estenda o máximo possível para outras regiões. Então, mais aqui, um esclarecimento básico que venha a ser, de fato, a proteção. Né? E aqui a gente tem também mais alguns conceitos também interessantes, né? Que em proteção ela vai envolver projeto e operação. Então, é necessário, no ato do projeto, de fato, você vai usar todos aqueles estudos, aquelas disciplinas que vieram da base a isso. Um projeto de proteção é básico, porque é necessário o aluno saber, né, ou o projetista, geradorcista, calcular a corrente de curto-circuito, de onde é que veio aquilo. Porque aquilo ali vai influenciar ajustes, vai influenciar escolhas de curva, tempo de operação, né? Para eu saber se de fato ele vai agir o mais rápido possível naquelas regiões lá da rede onde ele veio atuar. Tem uma resposta muito rápida, né? Da ordem de milhas, às vezes até microsegundos, junto a um disjuntor, por exemplo, no caso dos relés, na região principal lá da subestação. Pode lembrar, por exemplo, imagina uma indústria que você tem ali a proteção da Eletronorte, por exemplo, que está acima, ou da Celpa em 34,5, 13,8. Os relés deles chegam até ali naquela barra da empresa. Então, daquela curva do relé da Celpa para baixo é onde vai atuar a produção da tua empresa. Então, tu tem que ter ali uma habilidade para poder colocar todas as atuações possíveis abaixo daquela curva, abaixo daquele tempo mínimo, senão vai dar descoordenação. Você perde coordenação com o relé montante, né? Ou com o religador que está logo ali em cima. Então, você tem que ter uma precisão muito boa nisso, gente. Conhecer bem o equipamento, né? Saber projetar, saber escolher as curvas, saber usar o tempo de operação, intervalo e o que muda muito de uma para outra distância entre as curvas, né? Normalmente, nas literaturas, a maioria das vezes adota 0,2 segundos de espera, né? Tem empresas que elas são um pouco mais tradicionais, já deixam 0,3, né? 0,3 era muito adotado quando se tinha muito relé eletromecânico, né? Os relés são digitais, numéricos, né? Você tem... semana retrasada eu orientei um aluno lá de uma especialização da Vale, e lá eles estão usando o religador com 17 milissegundos, gente. O tempo de uma curva para outra é muito pouco. Você ganha ali uma eficiência, né, de operação numa margem muito baixa de tempo. Excelente. Se o nosso comum é 200 milissegundos, aí vem outro fabricante já com 17 milissegundos. Né? Então, assim, é algo bem, bem interessante isso. Ok? Então, basicamente, né, a gente tem como os objetivos aqui dos relés, que são os que estão nas nossas subestações, diagnosticar ali corretamente, né, o problema, quando houver, né, vai dar uma resposta rápida e minimizar os impactos. Tá? Que essas palavras de atuação correta, rapidez e minimização tem tudo a ver com as filosofias que envolvem a proteção. Tá? Então, professor, isso aqui pode acontecer. Só um minuto. Não sei se está cortando para todo mundo. De vez em quando corta para mim aqui o áudio. Não sei se é só aqui no meu ou se está com todo mundo assim. Respondam aí, pessoal. Aqui está de boa, Telso. Telso, para mim também está de boa. Ok, então deve ser aqui comigo. Professor, Telso. É uma pergunta, professor, mas sobre curto-circuito. Eu já trabalho um pouco na parte de instalações elétricas, não na parte de distribuição, mas na parte mesmo residencial, industrial. Residencial. Isso. E eu vejo que muita gente não leva em conta, quando vai comprar um disjuntor, essa parte de curto-circuito. Até mesmo porque, dependendo do ponto onde ocorre o curto-circuito, que é necessário dimensionar o resistor e leva muito em consideração a impedância do circuito. Então, fica difícil mesmo. E, então, eu vejo muito isso. A pessoa compra um disjuntor, às vezes,
com uma proteção de curto-circuito enorme, gasta um dinheiro à toa, sendo que, né, para determinado ponto nem seria tão necessário assim. Exatamente. A falta de conhecimento, né, habilidade de cálculo, sabendo de encontrar, para poder selecionar o equipamento, também faz parte do estilo de proteção, né? Esse exemplo que tu deixa é bom. Por exemplo, as instalações elétricas prediais, pouca gente estuda e explora o curto-circuito presumido. Você tem como calcular isso. Inclusive, tem lá no Hélio Creder isso. Aí você dá uma equaçãozinha lá em função do cabo e da distância do ponto da rede, né? Lá do 13.8 do trafo até a tua instalação, em 220, 127, ele te dá uma equaçãozinha presumida. E aí você tem uma estimativa de curto-circuito, e aí você pode escolher um bom disjuntor em função disso. E não ficar estimando. Por exemplo, uma vez a gente pegou aqui um projeto de um prédio e os caras tinham colocado lá para proteger o motor um fusível de 80 amperes. Né? Aí a ideia do projetista foi que ele imaginou que 80 amperes ele iria disparar para 80 amperes. Não é isso. Se você pegar a curva de tempo corrente do fusível e você plotar ali do curto-circuito para ter o tempo de operação, você vê que 60 amperes já é suficiente para proteger aquele motor daquele elevador, que foi o caso. Entendeu? Então, ele trocou a proteção de projeto porque não tinha esse conhecimento, porque ele achava que o dimensionamento era simplesmente olhar a corrente de partida, né, ou de nominal, e escolher a curva com base nisso. E não é. É diferente. Entendeu? E aí você tendo a corrente presumida de curto-circuito, que vai variar em função do secundário do trafo, né? 13.8, se for 127 é uma equação, se for 220, se não me engano, é outra. E você tem essa estimativa, aí você tem mais segurança onde for implementar, onde for usar os disjuntores. Aí você chega lá no fabricante, lá na loja, né, no fabricante, pede logo a curva, tempo corrente dele, né? E aí você já olha lá o valor do curto-circuito e já bate lá, né? Joga na BCIS para encontrar o tempo, aí você tem uma estimativa de atuação. E aí você sai fazendo. Professor, e até mesmo os colegas aí que estão assistindo, eu estou fazendo um curso online da Mitsubishi e ele tem um programa e ele disponibilizou o programa gratuito de cálculos de curto-circuito no sistema. Muito bom, então ajuda muito aí quem quiser trabalhar nessa área ou quiser se aprofundar mais. E ele dá cada ponto do circuito. A nível residencial ou a nível de distribuição e transmissão? Ele pega na verdade, ele dá a nível de distribuição, mas nós só vimos a parte de residencial, né? Residencial é um pouco de industrial. Mas o programa é completo. Desde a subestação... Deve ser a corrente com circuito presumido, então, que leva em conta nisso. É residencial. Isso. Na região de 220, 127? Isso. Também, então é isso. E ele também tem o cálculo também na média tensão também. É um programinha bem básico, mas ele dá todos esses pontos de curto-circuito para ser dimensionado lá, o disjuntor. Se o pessoal quiser, eu posso estar disponibilizando ele aí, o link. Muito bom mesmo. Então tá aí, pessoal. Segue a dica aí do Telson, né? Se vocês tiverem interesse, procurem ele aí para obter essa massazinha aí para poder calcular. Ok? Beleza, pessoal? Mais alguma observação? Deixa eu ver que tem alguém entrou. Então tá. Então aqui, novamente, finalidade. Reduzir danos, né, pessoal? Você fazer com que ele seja bem seletivo, né? Você desligar a menor região possível. Você cercar a falta o mais próximo possível dela. Você consegue reduzir os danos, né? Além do tempo de atuação. E manutenção da energia dos consumidores de forma confiável, segura e com qualidade. Né? Você conseguir ali isolar e dar continuidade à operação da rede. Então, basicamente, essas concessionárias vão se defrontar com essas perturbações. Isso é normal, isso é comum, isso vai acontecer. O circuito é uma coisa que dificilmente vai deixar de existir. Né? Você tem aquelas condições de toque,
né, de acidente, você tem aquelas condições que ocorrem muito em algumas linhas no meio rural, é quando você tem ali aquelas queimadas embaixo, né, que você deixa o ar mais ionizável, e aí, como você tem aquele cabo ali sobre um determinado nível de tensão, ele vai conduzir em algum ponto ali. Você deixa muito tempo aquelas queimadas que ocorrem. Aí você prova um curto, né? Bifásico, fase... mais comum é o fase terra. Você está ali junto ao chão, pega o curto, um potencial altíssimo, e aí faz com que o relé atue nessas condições. Então, o efeito da utilização em conjunto com as produções é extremamente importante. Aí entra aquela outra ideia, né, que é a atuação em conjunto. É você ter coordenação e não ter dispositivos que atuem aleatoriamente, que atuem sem propósito algum, que atuem por atuar. E aí entra aquela ideia de coordenação e seletividade, que é a verificação de projeto, de tempos de atuação para determinados níveis de falta. E aí você vai precisar do curto-circuito. Sem curto-circuito não tem como estudar proteção. Por isso que é tão necessário você estudar. Que vai chegar um momento, por exemplo, de análise de proteção, que você vai precisar ali, numa determinada região, precisar do curto. E nem sempre vai estar um software ali para te ajudar. Vai ter que ser na mão, vai ter que ser ali uma estimativa entre valores próximos. Aí você tem que ter aquela ideia, né, de como se encontra pelo total equivalente de TVNAM. Aí você vai escolher a norma do teu software, né, qual é a mais indicada. A gente viu com as normas de 660 a 909, tem a norma da ANSI, né, tem um misto dele, tem um completo. Aí você vê, quando você considera uma daquelas normas, que para máximo e mínimo do circuito, vai ter uma condição de máximo, quando você eleva a tensão em 10%, a outra de mínimo, você já não considera a temperatura. Então, tem tudo isso. Todas as informações vão ser necessárias para poder encontrar, para poder ter um sucesso maior, uma chance de sucesso maior no estudo. Bom, aqui a gente tem a configuração dos nossos sistemas, né? Sistemas radial, que é onde a gente vai atuar, aqui, ó, o estudo do foco da disciplina, embora, como eu deixei claro isso lá para o Byron, quando ele ofertou, a ideia é do estudo de proteção em redes de distribuição, tá? E não como um todo, tá? Como um todo, eu já cheguei a ministrar, mas eu preciso de um tempinho para poder fazer algumas atualizações. Por isso que eu preferi não ofertar ainda por esses semestres. Vou deixar para alguns semestres posteriores, né? E aí eu vou ter que fazer uma revisão boa na proteção de distância. A gente usa muito na proteção em si, né? Que aí você tem aqueles relés de impedância, relé de admitância, aí você tem relé de reatância, relé de distância, né? Onde você usa muito em linha de transmissão, né? Você acompanha ali as duas grandezas variando, corrente e tensão. Tem o relé direcional também, pessoal, que vai ser muito usado agora na geração distribuída. Praticamente os sistemas radiais estão deixando de ser radial com a proliferação de pontos de geração, e aí você vai ter que substituir ou agregar uma função, ou habilitar aquela função lá 67, que é a função do relé direcional, né? Quando você passa a enxergar dos dois lados, você passa a ter contribuição dessas mesmas gerações distribuídas que foram impostas, principalmente se essa geração via de máquina síncrona, né? Que são os níveis de curto-circuito mais significativos, diante, por exemplo, de placas fotovoltaicas, né? O nível ele existe, mas ele é um pouquinho menor. Já uma máquina síncrona, não. Você tem aquelas máquinas, mesmo sendo de 2 MVA, né? Usando aquela biomassa como combustível, né, primário, você tem ali um valorzinho significativo. Então, a preocupação nisso agora nos sistemas, algumas redes já têm, é agregar, habilitar a função direcional, né, nos ligadores também. Né, você tem alocados aqui em pontos estratégicos, certo? Aqui nesse outro sistema malhado também, e no barramento da subestação, mesmo de distribuição, a gente tem muita atuação da proteção diferencial. É uma outra filosofia de proteção, né? A gente vê em proteção, a gente não vai ver aqui, né? Proteção, então, portanto, a gente tem nos sistemas malhados, né? Proteção diferencial, né? Ele vai olhar só para um lado, o relé, proteção de distância, que você tem a combinação das duas, e você mede a impedância em função de tensão e corrente. Ele fica monitorando todo o tempo ali. Proteção diferencial também, que você protege quase que exclusivamente, ou em particular, dispositivos, elementos significativos no sistema de potência, que, por exemplo, um gerador, eu tenho proteção diferencial, um transformador, eu tenho proteção diferencial,
Na barra eu tenho proteção diferencial, né? Alguns bancos de capacitores significativos eu tenho proteção diferencial. A proteção diferencial ela vai olhar entrada e saída, vai ficar comparando todo o tempo. Quando eu tenho um curto fora, há aumento da corrente em ambos os lados. A proteção diferencial não vai atuar só em questões internas, só em faltas internas. Aquele apagão que deu lá no Amapá, não sei se vocês lembram, que deixou a cidade lá por acho que 10 dias ou 15 dias sem energia, foi uma falha de proteção diferencial do tráfego. Falhou lá, não atuou e aí saiu lascando todo o transformador. Como aquilo é feito quase que sobre encomenda, demora muito a fabricação do tráfego porque ele é muito caro. Então, as fabricações fazem isso quando há um pedido de fato. Então, para fabricar um outro, já que a concessionária não tinha sobressalente desse elemento importante. E aí deu mal. Então, falha na proteção diferencial. O curto ocorreu, a proteção diferencial não atuou, e aí o curto ficou fritando o tráfego. Até que, pum, explosão. Então, isso é um problema sério. E aí, o que foi que aconteceu? Afetou um dos pilares, né? Confiabilidade. Não atuou quando foi preciso. Tá? Aqui a gente tem, né, esse sistema malhado, né, dessas proteções que eu falei para vocês aqui, vários equipamentos importantes, né, a serem estudados. Mas não é o nosso foco do curso aqui. Nosso foco do curso é aqui, ó, em sistemas radiais, que são sistemas de distribuição. Tá? Aqui é característica como fonte única, né, até então, né, isso já está mudando um pouco devido à geração distribuída. Basicamente, operam uma tensão menor que 100 kV, tá? Isso também vale para algumas indústrias também. Né? Não sei se tem alguém aqui que trabalha em alguma indústria. Tem algumas que trabalham com 34,5. Lá na Vale eles têm região de 34,5, né? Que é tido como baixa tensão, outros já se consideram como média. Construção mais econômica e menos confiável, né? Porque você depende de uma única fonte, então você perde confiabilidade diferente desse aqui, ó, que é malhado. Tá? Esse esquema de proteção é menos complexo. O problema daqui é você conseguir coordenação e seletividade com todos eles. Já que num só sentido, é mais fácil alocar. Agora, o problema é conseguir curvas adequadas que todos respondam a mesma coisa. Aqui a gente tem uma maior flexibilidade nos malhados. Né? Por quê? Maior flexibilidade e maior confiabilidade. Eu tenho mais pontos de geração. Se eu consigo isolar um ponto, mas esse aqui ponto pode ser alimentado por outro por meio de manobras. Né? Isso me dá uma maior flexibilidade e confiabilidade. Tá? A ICC no radial, ela não varia muito nas condições de geração. Né? A corrente de curto-circuito é a mesma porque eu tenho apenas um único contribuidor. É diferente daqui, do malhado. O malhado eu tenho várias contribuições. Dos geradores, eu tenho contribuição também de motor de indução. Motor de indução é um grande contribuidor. Né? Quem trabalha em indústria sabe que no ato do estudo de curto-circuito, você tem que levar a contribuição dos motores de indução. O motor de indução, dependendo da tensão, né, acompanha também a severidade da contribuição. Né? Até 600, 300, 600 volts, você considera um agrupamento. Né? Passou disso, você isola a máquina, considera como se fosse uma fonte só. E aí, naqueles primeiros instantes, quando a máquina deixa de ser motor e passa a ser gerador, ela contribui. Logo no transitório, logo no pico, aí vai caindo, aquela regiãozinha ali contribui. Você tem que levar isso em conta, né? Esses estudos. A gente estava participando aí de um estudo com uma empresa, eles pediram os estudos de curto-circuito para poder ajustar, parametrizar, né, os relés da subestação deles. E aí pediram aqui um estudo para a gente, eu, alguns colegas, a gente foi pedindo as informações e a gente não foi atendido. Como se diagrama de filar, onde estão posicionados os motores, principalmente dos motores, gente, porque como na barra eu tenho curta a contribuição da concessionária, né, que é um nível de curto-circuito, trifásico, monofásico, só que eu tenho que ter também dos motores, e os motores eles têm que estar agrupados no circuito para eu poder saber, para eu poder ter como calcular o total da associação dos motores. Aí eu vou saber quem vai ser somado, quem vai entrar em paralelo, quem vai entrar no circuito misto. Por isso é importante de ter isso todo em diagrama unifilar, tudo desenhadinho, né? Tudo com as informações de potência, de reatância, valores em PU, por aí segue. E aí, né,
usando lá aquelas equações básicas, você consegue encontrar lá o giro de curto-circuito e a contribuição. E aí você consegue ter uma noção melhor de quão a tua curva deve ir, né? Até que ponto ela tem que se aproximar para que ela não perca a coordenação com o relé que está logo acima, que é o da concessionária montante. Então, para isso, você precisa do curto-circuito ali naquele ponto, que é ele que vai te dar qual TDS escolher. Beleza? Perguntas? Alguma observação? Pode seguir? Vamos lá. Bom, naturezas, né? Propriedade da proteção. Natureza e propriedade. Então, basicamente, esses dispositivos, né? Diga-se de passagem, quem são dispositivos de proteção aqui? O que eu estou falando? De relé, estou falando de disjuntor, estou falando dos ligadores, estou falando dos fusíveis, seccionalizador, né? Ou chave fusível, como alguns chamam. Então, eles não vão prevenir isso, não vão evitar o curto-circuito. O que eles vão fazer, pessoal? Minimizar os danos, né? Vão tentar reduzir ao máximo os problemas provenientes dessas falhas, tá? Dessas condições anormais. Então, outra natureza, que é uma palavra que eu já falei bastante, mas aqui eu não estou dizendo. Retiram o componente defeituoso do sistema. Quando eu falo isso aqui, toda vez que eu me refiro a isso, retirar somente a parte, eu estou falando indiretamente de seletividade, esse 2 aqui. Ó. É atuar onde for preciso, no menor tempo, na região. B, aumentar a integridade e estabilidade do resto do sistema. Ou seja, fazer com que o problema não se espalhe. Identificar, né, atuar e isolar. Esses são os dois verbos aqui primários da proteção. Ajudam a configurar o sistema num ponto de operação aceitável, né? Sob o ponto de aspecto do controle. Depois que você tem essa atuação, você tem modificações na rede, correto? Ou seja, se você tira a região, você tira barras, você tira cargas, se você rodar um novo fluxo de carga e curto-circuito, provavelmente você vai ter alterado em alguns pontos. Consequentemente, o nível de falta aí, o próprio estudo de curto-circuito. Só que, mesmo você tirando partes das regiões, ele não deixa de operar. É que nem alguém quando perde um membro, né? Um membro que não é vital para a sobrevivência da pessoa. Né? Uma mão, uma perna, um braço, você consegue sobreviver. Só não vai ser da qual forma como era antes, mas dá. A mesma coisa é isso aqui. Você vai mudar a configuração, mas você vai manter um nível de operação aceitável. Tá? Propriedade, pessoal. Isso é outra palavrinha chaves aqui da proteção. Quais são os pilares da proteção? As propriedades, as condições, as características da operação. A gente tem aqui esses 3 nomezinhos muito comuns na disciplina, na área, né? Confiabilidade, acho que você já tem uma ideia das coisas que eu falei aqui, do que é essa confiabilidade, né? Seletividade, também já bati aqui, velocidade é óbvio, né? A proteção tem que ser veloz. Zonas de proteção, talvez alguém ainda não tenha essa noção aqui, que é o alcance que cada um dos dispositivos, com base em outros adjacentes, vai ter. Proteção primária e retaguarda, importante também isso aqui, ou proteção de backup, e coordenação. Tá? São esses os pilares que regem os estudos, projetos, escritas de trabalho. Você vai ver que qualquer tipo de trabalho envolvendo proteção, seja no TCC, uma dissertação, uma tese, um artigo, a gente fala um pouco dessas coisas. Podemos falar de todas, mas ela está por trás disso. Toda a filosofia de estudo, ela obedece a essas 6 características aqui. Principalmente essa aqui, ó, coordenação. Tá? Coordenação da proteção. Bom, vamos ver aqui. Eu selecionei, peguei cada uma delas, eu coloquei um exemplo. Esse aqui é exemplo de um sistema genérico, tá? Um sistema que ele pode ser malhado ou radial, só para entender bem o conceito, tá? Então, aqui, a gente tem confiabilidade, associada a um exemplo. A gente tem aqui um sisteminha
É malhado, tá? Eu tenho vários pontos aqui de alimentação. Alguém entrou? Foi eu que voltei. Tinha faltado energia aqui. Beleza. A gente tem aqui um sisteminha, ó, certo? Então, basicamente, conceito é o grau de certeza com que um equipamento satisfaz a função prevista. Tá um conceito assim bem abrangente mesmo, bem conciso isso. Ou seja, é o quanto o fabricante me dá de garantia que aquilo que eu estou comprando, que eu estou adquirindo, vai atuar quando eu precisar. Tá ok? Ou é a habilidade do sistema de proteção atuar corretamente, gente. Não é para dar trip falso. Ele vai atuar quando for necessário. É o que a gente chama disso aqui, ó, dependability. E não atuar indevidamente, que é a segurança. Correto? Beleza? Então você vê que a confiabilidade ela está naquela certeza ali de que aquilo vai funcionar quando for necessário e ele não vai funcionar à toa, ou seja, desnecessariamente. Tá? Então esse é o pilar dos pilares principais da proteção. Então aqui a gente tem um exemplo. A gente tem um CEP, né? Diga-se de passagem, Sistema Elétrico de Potência, com uma falta bem aqui. Pontinho ali com X, associado ao F. Aqui eu tenho esses Bs aqui, pessoal. Pessoal, costuma-se que algumas bibliografias em inglês, elas chamam, isso aqui é disjuntor, tá? É o quadradinho, a simbologia dele. É o Circuit Break, né? Que é o CB. Muitas chamam de CB. Outras, para abreviar mais ainda, chamam só de B, que é o break. Break, ao pé da letra do inglês, é cortador, que é, para nós, o nosso disjuntor. Então, cada um relé está associado a um disjuntor. Né? Ele recebe as informações de grandeza de TP e TC, que são os nossos transdutores. A gente vai explicar um pouquinho mais tarde o que é. Ou seja, o relé não está ligado na parte viva, vamos dizer assim, em linguagem figurada do sistema. Como ele é um componente eletrônico muito sensível, eu não posso estar ligado a níveis de tensão muito alto e corrente também. Ele precisa de um transdutor, ou seja, de alguém que colete a informação na parte viva e o envie. E essa coleta, eu estou me referindo à tensão em corrente. E aí vem a ideia de TC, corrente, e o TP para tensão. Tá? TC, transformador de corrente, TP é o que a gente chama de transformador de potencial, que é o transformador de tensão. Ok? Então, eu tenho uma falta aqui, ó. Tá! Aí o que vai acontecer? Esse defeito, ele deve ser eliminado por esses dois relés aqui, ó. Né? Diga-se de passagem que aqui são relés direcionais. O B está olhando só para cá e o B1 está olhando para o lado direito. P2 para o esquerdo, B2 para o direito. Então, atua. Se esse cara aqui não operar, né, esse R2, aí entra um outro conceito que a gente vai falar mais lá na frente, que é a proteção secundária. Porque para essa falta, esses dois são a proteção primária. Viu como os conceitos, as propriedades, elas se interligam, né? Eles se intercalam, eles se entrelaçam, eles têm uma interdependência, correto? Então, se esse cara, por alguma razão, não atuar, então ele já perdeu um pouco da confiabilidade do sistema. Ainda tem proteção, mas ele não vai ser agora tão seletivo, tá ok? Se esse R5, né, operar antes de B2, né, para eliminar a falta, a gente diz que o sistema ele não tem um grau, uma confiabilidade muito alta, a proteção atuou, mas vê bem, ó, se isso acontecer, passou para R5, olha a região que eu vou desligar, maior. Ou seja, a área que deveria ser minimizada já não vai ser mais. Aí afeta outra propriedade da proteção, quando uma não é cumprida. Daí a ideia do entrelaçamento, da interdependência. Então, frase final, note que se um único relé de proteção perder a confiabilidade, então todo esquema de proteção ele vai estar com um grau menor de confiabilidade. Ou seja, a empresa vai ser ruim para ela. Pode afetar, se for uma indústria, pode afetar a produção ali ao lado. Eu posso ter um deck maior, eu posso ser multado, eu posso ter um grau de satisfação dos meus clientes, correto? Posso ter mais áreas desligadas, eu posso deixar de ganhar receita com isso, né? Então, você percebe como isso é importante. Grau de certeza, a confiabilidade, a certeza que o meu equipamento vai atuar. Beleza? Perguntas, pessoal? Então,
tipo, a confiabilidade, né? Se vamos supor, aí teve a falta, né, no F. Aham. Aí você falou que a confiabilidade, se passar, né, vamos dizer, o B5 atuar antes do B3 ou B2, isso daí seria, tipo assim, o meu protegido, né? Não o Exato. meu protetor que estaria atuando. Isso. A responsabilidade passou para a proteção a montante, que é a proteção secundária. Hein? Isso aqui, a primária falhou, passou para a secundária. Daí a ideia da existência dela. É uma reserva, é um backup, que vai desligar a região maior. Né? Não vou deixar. A proteção ela vai atuar, só que não num grau ótimo, não num grau de alta confiabilidade, sim de baixa. Sacou? Mas tu vê só, como a questão lá do Amapá foi tão séria que nem a secundária atuou, gente. Os operadores tiveram que desligar ali. Tão severo que estava a situação. Então, foi um sistema de proteção que estava bem mesmo comprometido. Agora tem que saber as razões disso, né? Falha de manutenção, não verificação adequada, e existem testes, eu lembro da Ubras, acredito que outras empresas também sejam assim, a gente tinha, de 6 em 6 meses, a gente tinha que fazer testes de trip no relé, no relé dos motores, dos transformadores, fazer testes de verificação de atuação, para ver se realmente não há uma falta que ela ia atuar, se ele ainda está travado, verificação visual e de continuidade de toda a circuitaria ali que envolve a ligação de um relé para um disjuntor e outras ligações também. Então, isso requer também uma manutenção severa, né, e periódica necessária disso. Ok? E, professor, Diga. obrigatoriamente todo disjuntor tem que ter um relé? De praxe, sim. Você tem ali, porque é dele que vai receber o trip, né? Mas você também tem, em alguns painéis, eu lembro que até a função 86, você tem a atuação manual do operador. Tem essa opção também, além do relé. Ou seja, se der um pau ali, relé não atua e tu estás vendo a falta no sistema, né? Ou visualmente mesmo ali, tu vai na mão e aciona e tira, e saca. E manda o trip forçado. Tá? Mas basicamente é isso. É a associação de um disjuntor, de um relé e de transdutores. Eu vou adiantar um pouquinho aqui só para te mostrar isso que eu estou falando, para vocês terem uma ideia do que eu estou me referindo. Aqui, ó. Olha só, o barramento. Aí você tem um condutor. E aqui o disjuntor, ó. Gás SF6. Aí você tem um relé. Olha como o relé não está ligado diretamente aqui, ó. Ele recebe as informações de corrente desse TC aqui, ó. Passou para ele, ó. Aí aqui eu tenho lá o tratamento do sinal, né? O filtro, os transformadores de Fourier, essas coisas. E aqui a informação de tensão, ó, que também vai para lá. Aí aqui ele analisa, compara com o ajuste, ó, recebe tudo das 3 fases. E aí, se houver, né? Se alguma dessas grandezas aqui, ó, se ele for, por exemplo, de sobrecorrente, que é a corrente, né? Passou do ajuste, ele manda um trip para cá. E aí o que vai acontecer? Esse cara vai abrir aqui dentro, ó. Ele tem um meio de extinção próprio para isso, porque quando você abre, você tem arco elétrico, né? E aí você abafa ele. Aí esse meio de extinção é gás F6, é óleo, é vácuo. Então, depende do nível de tensão, né? Do uso da instalação propriamente dita. É isso que eu estou falando. Então, isso aqui, gente, é o quadrado, esse disjuntor. E isso aqui é aquela bolinha, o relé. Só que lá não está aparecendo nem TC e nem TP. Desculpa, nem TC aqui e nem TP. Sacaram? Sim. Aí, tipo, se fosse no caso aí, ó, tipo aí, tem O operador mandando que sinal, mandaria por aqui, ó, pela escada. E pá, aciona aí, tem uma ligação aqui, ele vai direto para lá. Aí atua. Beleza? Mas não é se todo fosse relé que tem isso, né? Oi? Se fosse um religador, não teria necessidade de ter um relé? O religador, ele é um relé fora da subestação. O religador seria a junção de um relé e um TC e um TP. Tudo nele, só que fora da subestação. Aí ele abre e fecha. E ele tem um disjuntor também nele, porque ele atua diretamente. É como se fosse tudo isso aqui, ó. Não só. Ele tem um meio de extinção.
Ele é o relé fora da subestação. Ele é um grupo relé, transdutor e disjuntor fora da subestação. Entendi. Beleza? Então, essa seria a ideia básica aqui. Deixa eu voltar para cá. Então, esse primeiro conceito aqui é importante a gente ter, né, pessoal? Para a gente poder ter a noção. É aí que vem aquela... Aí você começa a ter noção do porquê você estuda processos estocásticos, né? Muita gente estuda, mas isso não vai me servir para nada, isso é só perda de tempo, é conhecimento que só serve para encher linguiça. Está aqui uma aplicação. Uma aplicação área de sistema de potência e proteção. Continuamente isso. Outra coisa que é muito útil para a gente, que pode não parecer, é um assunto que vem lá da área de telecomunicações e processamento de sinais, que é a transformada de Fourier, porque tem muito filtro que usa os princípios de Fourier, principalmente no modelamento computacional e nos filtros ligados nesses equipamentos fora. Sacaram? Então, aqui já é uma aplicabilidade daquilo que vocês estudaram lá em cima. Quer dizer, lá atrás, né? Vamos dizer assim, lá, quarto semestre, não é isso? É mais ou menos essa base aí, quarta, quinta. Acho que é quarta. Essa é uma matéria assim, bem exigente, né? Eu lembro dos conceitos lá disso. Probabilidade e processos estocásticos. Aqui está uma aplicação. Tá ok? Ficou alguma dúvida aí, gente? Essa primeira propriedade. Aqui tem vários relés, tem um R3, um R5. Você vê como isso aqui é direcional, né? Para essa falta aqui, nessa cadeia aqui, ó, o B2 está linkado ao B5. Não, é o B3, tá? O B3 está olhando para cá, ó. O B5 e o B2 é que estão olhando todos para a minha esquerda, vamos dizer assim, é de vocês também. O B2 está linkado com o B5, né? E o B1 é que está linkado com o B3. Então, depende do sentido da falta. Então, beleza, pessoal? Tá claro isso, gente? Eu não entendi, porque eu pensei que o B3 estava Não, com porque B2. aqui, Né? como é só um exemplo, isso aqui são relés direcionais. Quando você estuda um relé direcional, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui um negócio para ti. Vai entender o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que está aqui. Isso aqui são os slides daquela minha primeira matéria de proteção que eu preciso. Peraí, não está aqui. Vamos ver, acho que é essa aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Distribuição. É isso aqui. Puxa, proteção. Acho que é isso aqui. Relé direcional, é isso que eu estou te falando. Esse é o nosso relé direcional. Ele é um relé de sobrecorrente, só que ele só enxerga para um lado. Aqui tem um texto de funcionamento. Esse relé aqui, ó, ele só enxerga para cá, correto? Então, tá vendo? E esse aqui, ele só enxerga para esse lado, não vai depender da direção da falta. Ó, isso aqui, ó, que eu estou te falando. Esse
Na atuação do azulzinho, que é o sentido da minha esquerda para a direita, né? Isso não é o aplicado na distribuição, tá, gente? Isso é em linha de transmissão no relé direcional. Aqui eu tenho a atuação adequada. Então, por exemplo, esse relé aqui, esse RA aqui, ele está linkado com RB e não com R3. Está coordenado com RB, que por sua vez também está coordenado com RC. Ó. Essa é a cadeia de atuação. E o contrário é o verdinho aqui de baixo. Ó. Então, o R3 ele deve estar coordenado, linkado com o R2 e não com o RB. Ó, as curvas dele. Então, com isso, eu consigo fechar a proteção em ambos os lados. Entendeu? É por isso que aquela figura lá em cima é como se você saltasse um relé lá na outra extremidade e linkasse com o mais próximo a ela. Por exemplo, a coordenação desses dois aqui, para uma falta aqui, essa é a curva do RB e essa é a curva do RA. Olha que diferença de tempo. E aí está coordenado. Esse primeiro pontinho aqui é atuação instantânea. E a partir de um ponto ele atua de forma temporizada. E aí vem a ideia, né? Do 50 a 51, está sempre atrelado. Só que isso é por direcional. Aí aqui eu entendi. Entendeu? Eu estou mostrando aqui as curvas e com todo o sistema. Aí você consegue enxergar melhor. Agora, é claro que lá não está em si, né? Está direto, que já parte do princípio que tu estás imaginando isso aí, essa curva. Entendeu? Então é isso. Entendi. Os exemplos também, ó, direcional, aqui de distância. Tem vários desenhos. Distância é legal porque tem muito desenho, né? Então, circular, que representar atuação. Então, uma coisa assim muito bacana. Primeira zona, segunda zona, terceira zona. Tudo isso aqui, gente, eu vou reformular para poder reofertar essa disciplina de proteção mesmo, né? Mas enquanto eu estou fazendo isso, que isso leva muito tempo. Muito tempo, porque ainda estou fazendo as de base, né? Que é conversão 1, conversão 2. Eu tenho que fazer de sistema de energia. Eu tenho que fazer de análise ainda, entendeu? Até chegar à proteção vai demorar um pouco. Mas essa é a ideia. Tem as ações, chama de circuito, né? Filar aqui, de contatores, região de atuação, relé de admitâncias, esses círculos. É que você tem comprimento da linha, né? Região de atuação. Primeira zona, segunda zona, terceira zona, e você tem um tempo, né? Exercícios, é isso. Beleza? Vamos lá. Então, essa é a ideia. Então, aqui eu tenho uma curva, e o que vai coordenar... Ui. Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu queria saber, na ocorrência de uma falta, sentido da direita para a esquerda. No caso do B2, o relé B2 para sua esquerda. Aí eu queria saber quais são nessa A ocorrência os DPs de retaguarda. Tá, no caso desse B2 aqui, né, correndo uma falta aqui, ó, vamos supor que venha a contribuição daqui e daqui, desse ponto, né? Aí vai atuar aqui e vem ao pé. Então, o que vai acontecer? A atuação de imediata, né, vai ser por onde a corrente está sensibilizando. A corrente está sensibilizando, supondo um B6 aqui, ó, que não está desenhado, mas supondo que venha daqui, e está sensibilizando o B2, supondo que venha a contribuição do B5, que está sensibilizando o B5 e o próprio B2. Então, a cadeia está B2, B5 e B2, B6. Só que como ele está mais próximo da falta, até pelo nível de falta que é maior, né? Porque vê bem, olha lá, circuitos elétricos. Se eu estou tendo uma falta aqui, e aqui vem contribuição desse lado e desse outro, em B2 eu vou ter a soma das duas. Correto? Beleza? Sim, sim. Falta maior. Se ele vier a falhar, passa para quem? Para B5 ou B6. E aí vai depender do engenheiro, né? Ter planejado isso. E nessa condição, quem é que atua primeiro? Pode ser os dois. Só que ser os dois é uma péssima ideia. Ok, vou tirar os dois circuitos. Entendeu? Ou eu posso colocar uma grade de tempo entre eles, uma coordenação. Se um falhar, passa para o outro. E assim vai. Então, é muito complexo. Você tem que ter várias análises aqui ao mesmo tempo. E ver para poder montar a grade de tempo de atuação, coordenação. Aí você vê bem, mas por que o B3 não atua? Porque a corrente lá está no inverso dele.
Beleza? Ele só vai atuar para a corrente que flui da minha esquerda para a direita e não o contrário. Por isso que o nome dele é direcional. Sacaram? Entendi, professor. Saquei. Professor, tanto o B3 quanto o B4 tem que estar coordenado com o B1, né? Exatamente. B1, B3 e B4, eles estão ligados. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, uma função fitness de coordenação, as curvas desses dois iam depender desse cara aqui, TDS. E aí, vai depender do gênero projetício. É para atuar os dois? Ou é para atuar primeiro o B3 e o B4? Aí vai depender do cara, vai depender da situação, vai depender da carga, vai depender de uma série de coisas. Né? E aí você vai escrevendo num roteiro o que você quer que ocorra. E aí você vai encontrando as curvas. Em função de quem? Dos níveis de falta. Para eu encontrar ajuste, eu tenho que ter nível de falta e fluxo de carga na rede. Percebam o quão é importante estudar análise 1 e análise 2. Porque se você não fizer isso, você vai sempre ficar naquela eterna dependência, né? Quanto é o fluxo aqui, quanto é o curso aqui, como é que calcula? Não sabe. Fica complicado, fica sempre aquela lacuna de querer saber fazer e sempre ficar dependendo, né, da alocação e do uso de um software para isso. Tá ok? Até porque o manuseio de um software comercial, qualquer ele que seja, ele necessita que você saiba o que está fazendo. Você tem que interpretar as informações e os dados. Né? O software, a vantagem dele é que ele vai, o que ele vai te fazer? Fazer um estudo maior em menor tempo. Mas ele não vai te dar interpretação. A interpretação é você que tem que ter com disciplina. Beleza? E então, gente, esse conceito ficou bem legal? Ficou bem claro? Entendi agora. Então, a gente tem um outro aqui, ó. Vamos avançar. Seletividade. Né? Isso é algo muito legal, isso é algo muito importante. A coordenação está vinculada à seletividade. Então, basicamente, né, é o ato, é a ação, é a coisa, né, que tem que isolar, né, separar, né, as faltas permanentes ao menor trecho possível do sistema. Aqui ele foi enfático em falar em permanente, porque quando eu me referi a sistema de distribuição, que é o nosso caso, eu vou ter 2 tipos de faltas lá. Né? 2 tipos de curto-circuito, que são os permanentes e são os temporários. Beleza? O permanente é aquele tipo de falta ali que você pode manusear, manobrar e não vai deixar de existir. Ele vai se manter, né? Ele vai ser contínuo. Então, a ideia, quando isso acontecer, quando eu não tiver como eliminar um circuito, que é o caso dos temporários, a ideia agora é você pegar aquela região de falta e tentar, ao máximo, fazer com que os equipamentos mais próximos a ela atuem. Ou seja, ser seletivo, né? Ser preciso, só tirar o que de fato deve ser tirado no máximo, minimizando bem a área desligada, para que mantenha as outras em operação contínua, de modo a minimizar quem? Consumidores afetados, os clientes que estão ali usufruindo da energia, sendo alimentados. Então, uma proteção é segura se houver, né, se ocorrer, se acontecer esse disparo para faltas dentro da sua zona de proteção, que é um outro conceito. Só adiantando, zona de proteção é isso aqui, ó. Essa região que deve sensibilizar o relé. Mas como assim região que deve sensibilizar o relé? Eu estou dizendo indiretamente que são os curtos circuitos dentro dessa região que deve sensibilizar o dispositivo de proteção dentro dela. Então, aí que vem a ideia da zona de proteção. Tá? Se, por exemplo, eu tenho essa zona de proteção aqui do B4, ele começa nele próprio e vai até um limite, né? Até uma determinada distância. Correto? Ou seja, para faltas aqui dentro ele atua, para fora não. Correto? Então, isso, quem vai ditar o alcance, até onde ela vai chegar, são os níveis de curto-circuito. Mais uma vez, a importância de saber os curto-circuitos. Eu ter os curto-circuitos
os pontos estratégicos da rede, para poder ter como estudar a proteção, como projetar a proteção. Tá? Então, basicamente, essa zona de proteção está limitada, né, pelos TCs e os CBs que vão isolar, tirá-la do sistema. Então, esses elementos do sistema de potência devem pertencer a pelo menos uma ZP. Né? O que é esse princípio aqui, né, de zona de proteção com seletividade? A ideia básica é, na rede de distribuição, eles já são um pouco mais conservadores. Eles já dizem que todo e qualquer trecho e dispositivo eu tenho que ter duas zonas ali, que dá a ideia da proteção primária e secundária. Né? Aqui, ele está sendo bem flexível, né? Está colocando condição nenhuma, mas o ideal seria você ter sempre duas, né? Porque se uma falhar, passa para posterior, passa para montante. A ideia da proteção de retaguarda, ou proteção de backup, ou proteção secundária. Então, esses elementos mais importantes, eles têm duas zonas de proteção. São sobrepostas. É aqui que vem a questão da coordenação. Se são regiões sobrepostas, quando houver uma falta, por exemplo, aqui, aí que você tem que ter a ordem, né? Primeiro um, depois o outro. Ideia básica de coordenação quando elas se sobrepõem. Ok? Então, essa região de sobreposição, nesses sistemas aqui, elas são pequenas, mas na distribuição ela é mais estendida. E você só tem um lado, né? Você só tem uma região de alimentação do corpo. Ok? Então, aqui, ó, a gente tem esse trecho do sistema de potência. A gente tem um trafo aqui, ó, os disjuntores. Aqui você tem as zonas, né? As regiões. B5, por exemplo, segue, olha, B5 onde começa, aqui B6, ó, um pouco menor. Você vê que para faltas aqui, B6 nem se considerando isso aqui radial, para faltas aqui, B6 nem vai ser sensibilizado. Vai sensibilizar o B5, B4 e B1, que vão estar na cadeia. Tá? Então, aqui, pediu para considerar que as faltas, né? F1, F2, F3. F1, F2 e F3 aqui, ó. Certo? Então, aqui numa falta em F1, você tem a possível atuação aqui, considerando aqui um malhado, você tem contribuição desse lado e outro. Então, as duas vão atuar, devem abrir. B1 e B2. Tá? Beleza? Aí, numa possibilidade de F2, você tem sobreposição. Né? Olha só. Esse B2 aqui, esse F2, ele está na região de vários alimentadores aqui. Ó. Para o próprio B4 e B3 que compartilham dessa mesma área aqui. Ó. E o B4 ainda estende para cá. Tá? Então, olha essa quantidade de equipamento que vai ter que atuar. Considerando, é claro, que vão atuar de forma confiável, né? O princípio lá da confiabilidade. E uma falta em F3, olha o que eu tenho aqui. As duas zonas que seguem, né? Então, o B6 vai abrir, vê? E o B5 é a retaguarda dele, né? Secundária. Correto? Então, o sistema seletivo para essa falta F3, só B6 atua. Caso ele venha a falhar, ou seja, com um grau menor de confiabilidade, o que vai? A responsabilidade de atuação passa para B5, que vai desligar uma área maior. Porque imagina que eu tenho clientes aqui, que eu tenho cargas aqui. Tendo cargas aqui e B6 atuando, esse pessoal aqui não deixa de receber energia. Se falhar, esse cara que atua, tira, além de toda essa galera aqui, que já iria sair mesmo, tira esse pessoal que estaria aqui nessa barra. Então, perde seletividade. Mantive a proteção, só que no menor grau. Entendeu? Então, basicamente, aqui, ó, nessa ideia, sempre, para a atuação da falta, o elemento que deve atuar é o mais próximo da falta. Tá? Sempre o mais próximo. Ideia básica de seletividade. Tá ok? Alguma pergunta, pessoal? Sim? Não. A única coisa que ficou lá, né, foi tipo, o B3, né? Eu imaginei, tipo assim, ó, falhasse lá no F2. Tipo, obrigatoriamente o B3, né? Então a galera do B3 também ia levar o pau, né? Porque eu Como é que é? imaginei pela parte da seletividade. Não. Porque, além de, Repete, ó, não tipo, entendi. na falta 2, ó.
Tipo, obrigatoriamente, como está no mesmo barramento, o B3 vai ter que abrir, né? Porque também vai abrir Isso. o B2, o B4. Compartilha da mesma zona. Aí, eu imaginei pela questão da seletividade mesmo, entendeu? Isso. Então não tem para onde correr, né? Exatamente. É por isso que falta em barra é uma das piores coisas que podem acontecer, porque para todo mundo que está ligado a ela, ela está dentro da zona, cara. E aí vai todo mundo olhar e plá, atuar. O sistema malhado também dá essa complexidade, né? Porque de cada lado que tem contribuição de curto, né? Vai lembrar que vem corrente daqui, vem corrente desse lado. Então, é uma cagada toda, assim. É uma bagunça toda aqui na rede. Mas vocês entenderam o conceito, né? Entenderam a ideia do que eu quero passar de seletividade. Sim. O sistema malhado é quase igual ou é igual ao anelar? O anel, né? É basicamente a mesma coisa, né? Só que o anelar tem situações em que ele dá um giro ali, um circuito fechado, correto? E que é possível operar em regiões de transmissão e subtransmissão, já coisa que não acontece em sistema de distribuição. É que você tem aqui loops, você não pode ter isso, você não pode ter esse fechamento, você tem que manter radialidade lá. Até porque a proteção ela foi planejada de forma radial, e não em forma em anel. A em anel você deixa mais complicado, né? Você requer relés direcionais, fica mais caro a coisa. Tá? Mas é perfeitamente possível assim, fazer isso, com relés direcionais. Entendi. Beleza? Pessoal, na próxima aula eu vou continuar aqui com as características, né? Eu vou encerrar por hoje aqui. Se alguém tiver mais uma pergunta, pode fazer. Senão a gente fica por hoje aqui na nossa aula. Alguém tem mais uma pergunta? Eu queria fazer uma observação que agora para mim está ficando um pouco mais claro a, a importância de incorporar restrições para esses problemas, porque, como o senhor está mostrando aí, a complexidade, né, de realizar um bom plano de manobras para diversas ocorrências que podem acontecer na rede. Então, para poder representar, né, de uma forma mais próxima da realidade, a incorporação dessas condições, né? Pois é, ainda tem isso, né, que essas atuações, prevendo desligamento, retirada, remanejo de carga, ainda tem que atender a outras condições operacionais da rede, com nível de tensão, carregabilidade do cabo, da subestação, correto? Não afetar a produção ou afetar de forma mínima. Então, é algo que tem que ser muito pensado, né? O engenheiro ali atuando já tem que ter uma certa vivência, uma certa experiência já de manobras, troca de carga você tem, dependendo do que você for manobrar, você tem a inserção de harmônicos na rede. O banco de capacitor, por exemplo, ele insere sobretensões quando você liga e desliga. Aquela onda lá se formando com uma frequência diferente, até ele se acomodar, e dá uma perturbação lá no sistema, que dependendo do nível da potência reativa, ele torna significativo ali se espalhar pela rede. A atuação do próprio disjuntor, abrir e fechar, você bagunça o circuito. Então é algo assim muito complicado mesmo, né, de lidar na rede elétrica.